Aí pessoal, tudo tranquilo? Beleza então, nós estamos aqui para a gente começar nossa aula de número 9, parte B. Vamos ver o que vai rolar. Essa aula é meio chatinha, não chatinha, ela tem bastante detalhezinhos, então eu vou tentar ser meio rápido, mas ao mesmo tempo meio consistente no que eu vou falar aqui para vocês, tentar ser claro para vocês acompanharem o processo para a gente fazer uma lista customizada mais completa. É uma continuação da aula 9A, onde a gente começou a fazer uma lista customizada, mas não finalizou, porque a lista customizada não dá para clicar nela, coisas assim. Agora a gente vai fazer tudo isso daí e um pouquinho mais, tá? Então é o seguinte, para a gente não perder muito tempo, a gente vai começar aqui a nossa apresentação, tá? Então é o seguinte, começa aqui, na aula passada nós vimos que listas customizadas podem ser feitas através do componente mais moderno e atualizado Recycle View. Aí essas listas não reagiam ao clique e os elementos internos dele também não dava para alterar o valor ou apertar o botão e coisas assim, sendo que cada elemento interno de cada item da lista poderá interagir também. Então é isso que a gente vai ver, e também a gente vai ver o que é uma Array List rapidamente, porque a gente vai precisar disso mais para frente. O que nós já fizemos até agora? Para lembrar, a aula anterior a gente fez uma lista que possui 3 componentes em cada item da lista, que é isso aqui. Então, em cada item da lista tem lá um texto, tem lá, esse texto no caso é um text view, tem um botãozinho de mais e um botãozinho de lixeira, né? Que a princípio a gente colocou a ideia de add e del. Mas vamos ver se a gente vai deixar assim mesmo, a gente vai mudar alguma coisa. Mas a ideia é fazer funcionar esses botõezinhos aí e o clique geral também do item. Bom, vamos começar pelo mais simples, né, que é clicar no item. Então digamos que ali dentro tem outros componentes, mas a gente quer ignorar eles, né? Eles só servem para compor o item. Então a gente quer clicar no item em geral. Então a gente começa no clique do item, que é mais fácil, e nós já fizemos isso nas listas simples também, mas no Recycle View é um pouco diferente. As coisas aqui são um pouco mais, vamos dizer assim, individualizadas por item. Então para o Recycler View nós podemos programar um clique geral no componente, mas não saberíamos qual é o clique clicado, qual o item clicado, porque todo view tem um tal de onClickListener, quer dizer, é o evento onClick, mas é um evento muito genérico. A gente precisa saber qual foi o item clicado. Então o ideal aqui, pensando bem, não é programar isso no Recycler View e sim no item. Então a implementação nós vamos fazer por meio da classe ViewHolder. Não sei se vocês se lembram o que é isso, mas a classe ViewHolder é uma classe que serve para montar cada um dos itens. Então se a gente na hora de montar cada um dos itens colocar ali um clique, então esse item especificamente vai ser uma view já com a interatividade de clicar sendo criada no exato momento em que o item foi criado. Então essa ideia é bem interessante. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Aqui já tem um código, né? Então ele está lá no lista view holder. Eu vou mostrar para vocês isso aqui lá no nosso Android Studio. Vai ficar mais interessante. Então eu estou aqui no Android Studio, abri o mesmo projeto da aula passada. E aí o que eu estou fazendo aqui? Aqui é a Activity, né? A parte de layout da Activity. E aqui em cima, né, na minha árvore de objetos ou de elementos, eu tenho aqui, deixa eu puxar aqui um pouquinho para vocês verem, eu tenho aqui nos meus arquivos Java, um dos arquivos chamado lista ViewHolder. Você deve lembrar disso. O que era isso mesmo? É um arquivo, é uma classe até simples, que tem como objetivo, né, estender a ViewHolder, e ele vai servir para fazer cada elemento, montar cada elemento. Então você deve se lembrar que a gente montou um item aqui, ó, um text view,
uma imagem button e outra imagem button. E depois no evento construtor, no método construtor, melhor dizendo, ele recebe uma view v. Essa view v é aquela que vai receber, vamos dizer assim, toda a estrutura montada do layout. E aí eu vou passar a construir a parte de conteúdo. Aqui estou dizendo que o texto deve pegar o RID text e o RID, quer dizer, estou puxando os elementos da view para cá, para o Java, para eu poder trabalhar com ele. E por enquanto não tinha feito nada, só tinha colocado isso aqui, né? O que eu fiz agora? Agora eu adicionei um listener, ou seja, um onClick listener, não nos botões separadamente. Eu poderia até fazer isso por aqui também, mas eu fiz isso aqui no V, que é a view geral. A view geral seria o item. Então quando eu clicar no item, on item click listener, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar para mim uma mensagem. Ele vai mostrar a mensagem de qual é o texto que eu cliquei. Aqui, ó, get text. Isso por quê? Porque eu sei que o texto que está aqui, ele é o texto que está no item lá que eu quero mostrar. Tá bom? Então esse aqui está bem simples, né? Mas eu poderia fazer uma coisa mais complexa, por exemplo. Eu poderia querer apagar o item por aí e também daria para fazer. Um detalhe importante sobre isso aqui é esse cara aqui, ó, esse get context. Por quê? O context é sempre a parte complexa do negócio, porque ele tem que ser uma view e normalmente é uma activity, né? Mas eu estou bem longe da activity aqui. Eu estou dentro de uma classe que vai ser chamada por outra classe, que vai ser chamada por outra classe e assim por diante. Mas eu consigo chegar na minha activity por meio desse get context da view, porque quando a view foi criada, em algum lugar, lá no adapter, foi passado para ela qual era o context, e o context foi passado para ela era o activity do momento. Então eu consigo chegar até aqui com a minha activity para eu poder mostrar esse toast aí, que o toast só pode ser mostrado dentro de uma activity. Beleza? Então esse é o código que a gente viu aí para a gente fazer o clique do item. É um pouquinho diferente do que a gente fez para list view, não é verdade? Bom, então, só para a gente continuar aqui, ó, a gente estava mostrando esse código aqui, ó. É exatamente o código que você acabou de ver. Tá? No código acima, onde cada item é montado com os dados de uma lista ou vetor, tem a view v passada por parâmetro. Então, através dessa view v, né, a gente adiciona o onClickListener e implementa o método onClick com o toast que mostra o texto citado. É isso que a gente acabou de fazer. Bom, continuando. Agora entra a parte de clicar nos botões. Clicar nos botões internos. E aí, como é que faz? Daria para fazer pelo View Holder também? Daria para fazer pelo View Holder. Mas tem uma outra opção aqui. Então a gente vai fazer de uma forma diferente. Então a lógica dos elementos internos funcionarem é a mesma. Cada item dentro da view pode ter os seus próprios eventos. Por isso vamos adicionar eventos cliques nos dois botões. Nós vamos fazer isso agora, dessa vez, na classe adaptadora. Então eu só estou fazendo isso para mostrar para vocês que existem várias formas de fazer. Eu poderia também montar aquele código que eu fiz agora no View Holder na classe adaptadora também. E a gente vai usar o método onBindViewHolder, que já está lá porque a gente fez na semana passada. Então o que vai acontecer aqui? Vamos tentar explicar melhor o que vai acontecer. No código abaixo nós vamos usar o método onBindViewHolder, onde recebemos o item com o nome holder e a posição dele na lista. Como eu sei qual é o item que está sendo montado ali, então eu consigo adicionar evento cliques para os botões dele. E também a vantagem de fazer aqui no adapter é que eu consigo obter a posição que ele está. Por quê? Porque lá no View Holder eu ainda não sei. Ele está montando item por item, mas ele não tem uma visão global de onde ele está, de quem ele é, qual elemento que ele é dentro de uma lista geral. Aqui no adapter eu já tenho, porque o adapter ele monta uma lista com base em um vetor ou uma array list. Então isso que é interessante neste caso aqui. Eu consigo identificar qual é o elemento que eu estou clicando.
Então, só para você entender, eu vou ver isso aqui diretamente lá no Android. Vamos para lá. Agora vamos sair um pouquinho aqui do View Holder e vamos para a classe adaptadora, que eu chamei de Adapta. Classe Adapta, essa classe aqui. Então, nessa classe aqui já está toda modificada, tá? Porque eu já fiz o exercício anteriormente para poder montar a aula. Mas o que eu fiz aqui? Né? Tem umas coisas diferentes que não repare muito. Mas o principal aqui é o seguinte, que dentro dessa classe adaptadora, ele tem um onCreateViewHolder. E eu poderia também programar isso aqui. Por quê? Porque o onCreateViewHolder, ele recebe, ou melhor, ele infla um ListViewHolder. Esse cara aqui, né? E ele retorna essa lista ViewHolder. Mas essa lista ViewHolder, eu poderia, antes de retornar, criar uma variável aqui, ó. Por exemplo, eu poderia criar uma variável aqui, ó, view v igual, e aí jogar esse cara aqui para lá. Seria uma opção. Ou lista ViewHolder. É porque ele já é de um tipo específico, né? Lista ViewHolder. E aí, eu poderia agora pegar esse V e trabalhar com os elementos aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que já aparece o botão del, botão add, texto e assim por diante? Né? Então eu poderia sim, desculpa, eu poderia sim trabalhar aqui e adicionar aqui também, por exemplo, set. Opa, perdão, não é assim. Eu poderia vir aqui e puxar, por exemplo, v ponto botão add ponto set on click listener, tá vendo? Aí eu conseguiria montar o código do clique dele aqui também. Mas eu não optei por essa opção. Ficou esquisita essa frase. Eu optei por fazer isso no Bind View Holder. Qual que é a diferença? É que isso aqui faz uma vez só, e esse aqui toda vez que houver uma alteração faz também. Então, tem horas, na verdade, para esse caso que eu fiz agora aqui, seria até melhor ter feito aqui em cima. Mas existem casos que eu posso querer alterar a maneira como as coisas são clicadas a cada nova atualização da minha lista. Então, é possível fazer isso, porque o onBindViewHolder, ele identifica onde houveram alterações e aí ele executa esse código aqui. Mas tudo bem, aqui não vai fazer diferença, não vai ficar lento, não vai ficar nada. No caso do bind, a lista já está montada. Né? Essa também é uma vantagem. A lista já está montada. Então ele já vem como um holder, sendo o item específico. E vem com a posição. Então essa é a grande vantagem de você trabalhar aqui. Né? Pelo fato de você ter a posição de qual do elemento que você está trabalhando. Por que é importante isso para mim? Vou mostrar para você por quê. Porque aqui, ó, eu estou dizendo, aqui já estava esse código, né? Eu estou setando o texto dele de acordo com a posição da lista. No caso aqui já mudou um pouquinho, mas depois eu explico, que é a lista, que é aquele vetor. Aí, aqui nesse código, eu estou então finalmente clicando um add e eu vou mostrar para vocês a parte de del que está aqui embaixo, tá? A primeira versão que eu fiz, que não é essa daqui, eu vou mostrar para vocês agora aqui, para vocês ir etapa por etapa. Essa versão está aqui, ó. Então o que eu estou fazendo aí, ó? Olha lá. Eu estou fazendo o seguinte. Vou pegar a canetinha aqui. Eu estou adicionando no botão add um set on click listener. Aí você digita new e digita on click listener e aperta enter, que ele já monta para você todo esse código até aqui, ó. Certo? Opa. Aí aqui dentro tem um evento, um método chamado onClick, que é disparado quando é clicado. O que eu estou fazendo apenas é mostrar um toast. De novo, precisei usar o contexto para saber aonde ele deve mostrar. E simplesmente aparecia a mensagem adicionar o item e aparece o nome do próprio item.
faz muito sentido agora isso aqui, é mais para mostrar como funciona. E o del a mesma coisa, né? Ele faz a mesma coisa, ó, no del, e ele mostra qual é o item, teoricamente, que vai ser apagado, certo? Então, por enquanto, estou trabalhando com Toast só para a gente aprender a programar os botõezinhos, isso dentro do Adaptadora. Então, quando ele montar, pode ter 10, 20, 50 elementos e tudo vai funcionar. Por quê? Porque eles são montados dinamicamente. Então, resumindo, antes de a gente continuar a aula aqui, existem muitas maneiras de manipular os itens da sua lista e subitens, que são internamente, mas normalmente isso tudo deve afetar a lista base, que gerou a lista customizada. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte: se eu vou apagar alguma coisa, se eu vou adicionar alguma coisa, então isso vai ter que ser alterado lá na lista base. Como no exemplo da aula anterior nós estávamos usando um vetor, né? Nós usamos um vetor, e isso é meio complicado, porque o vetor eu consigo alterar o valor do vetor, alterar o valor de cada item do vetor, mas eu não consigo adicionar um item no vetor ou eliminar um item no vetor sem que ele seja criado novamente. Então, este problema faz com que a gente tenha que usar um outro tipo de vetor ou de array. A gente vai usar o tal do array list. Esse é um assunto importante que eu vou explicar daqui a pouco na segunda parte da aula. Aguarda aí. Só espera um pouquinho. Opa, desculpa aí. Então, esse é um assunto que eu preciso explicar bem. E então eu vou gravar uma outra parte da aula para explicar isso melhor, tá? Não saia daí.